Imagina uma família com a Leodete, o Lodércio, o Levir e o Lodair. Quer dizer, eu não conheço mais ninguém com um nome parecido. Ele entrou na cozinha, pegou o primeiro pano, que era o pano de pia. Sabe aquele pano sujo de pia? E me enfiou na cara. Desesperado, que escorreu muito sangue mesmo. O ônibus Santa Cruz sumiu. Aí, cara, foram descobrir, o ônibus estava numa zona, o ônibus. Ele estava. Lá dentro. Não, ele dormindo. tomou todas. Foi pra Tomou lá. todas, pegou o ônibus e foi para a zona. Com o ônibus do Santa Cruz, Eu acho Lodércio. que ele Você pensou- imagina? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do programa O Outro Lado da Bola com Levi Coupe, meu companheiro, e esse que vos fala, Adriano Hatman. Essa segunda temporada é uma parceria com o Bem Paraná, que está inaugurando seu estúdio aqui dos 40 anos do veículo. E a gente vai gravar então essa segunda temporada toda aqui nesse estúdio. Um agradecimento aqui ao Bem Paraná. Lembrando que na primeira temporada a gente teve grandes personalidades lá com a gente, Sicupira, Alex, Zico, Fernando Prazo, Washington, Coração Valente, enfim, era uma temporada muito voltada aí ao futebol. E agora a gente nessa segunda temporada quer contar um pouco também da história do Levir, não só dentro das quatro linhas, mas a vida como um todo, deixar registrado essa passagem de uma grande personalidade aqui do nosso estado do Paraná. Levir, seja muito bem-vindo ao seu programa. Dá um oi pro pessoal. Adriano, tudo bem, cara? É um prazer estar aqui com vocês. Principalmente com a família, né, cara? A gente só lamenta o nosso irmão do meio, Léo Lodair, que não está mais conosco, né? Infelizmente. Mas o Lodércio e a Leodete, agora, imagina uma família com a Leodete, o Lodércio, o Levir e o Lodair. Quer dizer, só mesmo a família Gulim Coupe, né? Eu não conheço mais ninguém com um nome parecido, mas é um prazer estar aqui para falar de futebol, falar coisas que acontecem com a gente. Você já deu o furo aí pro pessoal, então tá aqui. A Leodete e o Lodércio são os irmãos do Levir, que hoje vão participar do programa, contando um pouco do Levir menino. Desde pequeno o apelido dele já era Binho? Agora, Adriano, Não. eu queria falar uma coisa antes. Por favor, não contem tudo o que aconteceu de verdade, tá? Porque senão também vou falar o que vocês fizeram. Leodete, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. É uma honra participar também dessa homenagem aqui, dessa filmagem. Eu e o Levi temos uma diferença de 5 anos. Talvez, assim, fatos da infância, o Lodércio tenha mais condições de falar, porque aquela história, quando eu tinha 5, ele tinha 10, ele já estava numa outra fase. Mas eu te carreguei no colo. Carregou no colo. Não, teve um fato uma vez, eu fui chamá-lo, porque a mãe queria almoçar, e ele estava no vizinho, com a turma dele e tal. E eu fui, era menina, devia ter uns 6 anos, e fui pulando para chamá-lo para o almoço. Eu dei no muro, na quina do muro, e dei uma cicatriz até hoje, aqui eu tenho a cicatriz. Quando ele me viu, mas ele ficou apavorado. Ele entrou na cozinha, pegou o primeiro pano, que era o pano de pia. Sabe aquele pano sujo de pia? E me enfiou na cara. Desesperado, que escorreu muito sangue mesmo. Mas ele me protegia. Ele me protegia. Ali eu virei médico, cara. Lodércio, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui, tá? Ainda mais com a presença dos meus irmãos, do Levi e da Leodete. Sinto também muito a ausência do nosso querido irmão Lodair, mas é uma satisfação muito grande e poderei contar pelo menos alguma coisa a respeito da vida
do nosso irmão Levi, que São 8 anos de diferença, Nós né? temos 8 anos de diferença. Você lembra desde do surgimento, desde quando nasceu o Levi, como é que ficou? Eu tenho alguns detalhezinhos de brincadeira. Assim, que É, a gente eu, faz. eu tenho alguns detalhezinhos sérios, assim, ó. Porque ele era irmão o mais Mauricinho da família, É. esse mais velho. É. Só estudou na vida, só estudou. Curso superior, tudo, só estudou. Nunca trabalhou, né? Nunca Beto? tra- É. Ele tem uma cicatriz, né, Lodécio? eu quero, posso contar essa Claro. história? Olha a cicatriz do rosto ali. É, ó. Tem uma cicatriz que isso aí marcou bastante a infância dele. A infância dele. Né? A gente estava na verdade, nós morávamos ali no Boa Vista e nós tínhamos uma casa de madeira e no fundo tinha Tipo um galpão, um né? galpão, era Um paiol. um paiolzinho, Paiol. sabe, um paiol. Esse paiol, o pai guardava coisas no paiol, assim, sabe? E eu, o Loda e ele era pequenininho, acho que ele devia ter 2, 3 anos ele devia ter. E a gente costumava muito ir brincar lá, sabe, nesse paiol. Era uma farra para nós. Tá? Então, e nessas correrias, ele estava numa dessas, o Loda, no paiol tinha um mezanino de madeira, sabe, não muito resistente. O Loda se pendurou. Pendurou. E aquilo caiu, sabe? E desceu bem. Atingiu ele. O rosto do Levi. É uma marca que ele tem ainda hoje, olha lá a marca. Que ninguém esconde essa marca do Levi. E foi muito preocupante na época. A gente faz o quê? 70 anos? Uns 65 anos, era pequeno. Eu não era nascida. Ela devia ter uns 60, eu não era nascida. Não era nascido. É. Então foi uma passagem muito interessante da nossa vida, ainda naquela casa antiga, na Casa Boa Vista, que nós morávamos lá. Vamos ver uma foto do Levi, desse Levi pequenininho, eu acho que a imagem número 1. Eu acho interessante Olha aqui, essa cadê a foto? foto. Olha aí, ó. Ah, esse não sou eu. Ah, Olha, vamos lembrar que na época era assim que se vestia. Se vestia assim. esse não sou eu, não tenho nem chuteira. Olha, cara, É muito legal, tá muito bonitinha essa foto. muito mesmo. Claro. tá parecido É. com o seu neto Luan. Ele devia ter aí mais ou menos Um ano e pouco. né? Um ano e pouco. Eu deve podia ter. ser uma menina também, né? Olha só. Dá pra confundir. Vou daí, deixa eu te perguntar. E essa relação. Lodécio. Desculpa, Lodécio. Eu acho que o Lodair que você Tá fazer junto. presente aqui Não, agora, não, né? Lodécio Com tá- certeza, o ele era Lodécio muito tá querido. aqui. É, né? Nossa, Mas, Lodécio, deixa eu te perguntar. E os primeiros contatos com a bola, desde pequenininho, já queria bola? E como é que era essa relação? Eu sei que ele jogava muito. O próprio Lodair jogava muito Jogava futebol muito. e o Levi grudava nele. O Lodair tinha um time de futebol de pelada que chamava o Guarani, né? Guarani. O Guarani. Guarani do Disputava Bacaxiri. o campeonato de pelada. E era um time famoso do Bacaxiri, sabe? E o Loda era o organizador. organizava, tanto é verdade que na casa que nós tínhamos ali na Rua Holanda, aquela casa antiga, o Loda tinha atrás tinha também uma espécie de um depósito onde ele guardava todos os troféus Troféus. do Do Guarani. Guarani. Ele era o capitão. E o Olivier começou, né, nessa interação com o futebol com o Loda, sabe, né? Que o Loda coordenava. Eu até não jogava tão bem, mas o Loda dizia que eu jogava melhor do que o Levi, sabe? Foi um injustiçado. Foi. O Loda. Ele teve que começar a trabalhar muito que cedo. pensa, mais um que pensava que entendia de futebol. Mas então o Loda formou esse time do Guarani, que era o time do pessoal do bairro. E o Levi, como era um pouco mais novo, naquela casa da Holanda tinha um terreno baldio muito grande lá na frente. Ao lado esquerdo tinha o colégio. Tá? E o terreno baldio na frente. Então, o pai construiu essa casa, esse prédiozinho com os apartamentos para os filhos, mas ainda antes de construir o Era prédio, a casa de madeira. A casa de madeira que ele tinha ali, tinha uns campos de pelada. E o Levi, frequentemente com timinhos aí, ia jogar nesse campo de pelada. E até o Dirceu apareceu lá nesse Dirceu Guimarães. Dirceu José Guimarães. Dirceu Guimarães, e ali que iniciou o contato do Levi com o Dirceu. E o passo seguinte, acho que foi o Levi iniciar
nos O grupos treino. de base. Ô, Loder, Os treinos do Infanto Juvenil que ele começou, pelo menos que eu me recordo, que ele fugia para ir treinar, Sim. né? De tarde com a bicicleta. Aham, E o pai não queria, aham. porque naquela época ser jogador de futebol não era uma coisa muito bem vista, É verdade. entendeu? Então o pai era preocupado que a gente estudasse. Então é verdade, É, né, Lívia? é, Lívia olha falou. Então essa é uma preocupação que eu É, assumi, no sentido de me preparar, né, conhecimentos. O Levi, né, era futebol. era né? futebol. Como é que estamos falando com doutorado, hein? Doutor Lodércio. Ele tem doutorado em genética, só mesmo? isso. É verdade. Ô Levi, inclusive o seu Nino falava uma frase pra você, como é que é, de trabalhar? Ele pegava no seu pé? Não me lembro. Como é que Você ele que- falava pra você, ô Levi, quando é que você vai trabalhar, que você não trabalha? Não, Você não. joga futebol? Não, e para ele jogar futebol era coisa de vagabundo, tá? Porque ele queria que. O que você vai trabalhar? O que você vai fazer quando você vai trabalhar? Né? Era uma coisa que na época não era bem. Principalmente para os pais, né, que vinham de uma. Família humilde, De uma família simples. muito humilde, Sim. né? Era um Trabalhador, né? trabalhador e tal. E lutavam para que os filhos estudassem. Era o objetivo. E de repente, essa pessoa aqui, o Levi, começou a fugir. Agora, para ir Leo- jogar futebol de tarde. Leodete, não. É. Uma coisa, né? Nós somos completamente gratos, né? Assim, Ah, sim. ao pai e à seguramente. mãe, É bom destacar justamente isso. por isso, sabe? Eles obrigaram a gente a ir para a escola. E eles porque não tinham eles estudo. não tinham estudo. Eles não tinham estudo. E eles sabiam que o estudo ia deixar a gente numa O seu situação Nino boa. era tá? taxista, né? Taxista. Nossa. Mas a formação dele, ele sabia simplesmente assinar o nome e tal. É. Ah, é. A, Só a- isso. a mãe também. A mãe. Quer dizer, Eles fizeram o primeiro e o segundo ano, Ah, na época. é, lá em Santa Felicidade, que não uma tinha nem escolaridade bem condição. básica, né? E isso eu enalteço sempre, né? Que toda essa formação dessa família que a gente tem até hoje se deve graças a essa insistência do Sim. Nino e da Virgínia, né, que são nossos pais, né? Que embora, né, a Dete Com- se formou e é professora também, né? Sou pedagoga formada, É. né? E eu Ele também. doutor em genética, o Luda era em administração. E o Levi, eu fez não educação sei E bem. eu sou formado em Olha, educação física. Eu não sei bem Como como é que ele acabou. Olha só. Vamos aproveitar Sabe? o embalo da foto do Levi na desdenham- escola. Eles desdenham. Mas de 4. Quero ver. Olha, Olha aí, ó. Mas que sério, meu cara Deus. desse, ó, tá com cara de zagueiro aí, né? Já vê que é um cara culto, né? cara Olha lá. sério. Olha, segundo Sério. ano, turma F. Qual o colégio? Do colégio Leôncio Correia. Tá lá as Leôncio iniciativas. Leôncio Correia. Segundo ano, fraco. Aqui, Essa é uma foto Mas- típica que É, todos todo nós mundo tem. fazíamos na escola, né? É. Então, Agora você veja, vocês estavam falando pedagoga, administrador, doutor e o Levi, mesmo Professor. jogando futebol, se formou em educação Professor. física, né? Sim. Que era algo raro Eu- também na década de 70. Nossa. mas eu acho que tem a ver muito com o pai e a mãe que Ah, sempre sim. colocaram na nossa cabeça. Você pode jogar, o pai dizia. É Mas verdade. você tem que estudar. É verdade. É. E olha a Engraçado. diferença que fez na carreira do Levi, que quando Sim. ele foi para a seleção brasileira sub-20 em Isso. Cannes, Então, virou o capitão do time, né? É Levi? verdade. isso Coutinho. o Cláudio Coutinho, né? Ele nós reuniu o grupo de convocados, né? Falou, quem está estudando aqui? Ele levantou a mão, uns 2 ou 3. Ninguém. Uns 2 ou Você 3. foi um deles. Eu falei que eu passei no vestibular de educação física. Ele não acredita. Ele não Ele olhou acreditou. assim e falou, tá falando sério? Eu falei, eu estou fazendo educação física. Aí, o que aconteceu? Capitão do time, capitão da Tinha seleção. um pouco mais de conhecimento Meio de dos demais, Nossa. que eram muito, não tinham informação. Não especificamente da bola, né? Assim, porque o nosso meio de campo era Carlos Alberto Pintinho e Falcão. Só isso. E Mas- levantou a taça, né? O Brasil foi campeão, Nossa, levantou o troféu. campeão mundial, cara, na França, em Paris. Que coisa bacana, cara. Que Me tempo bom. Lodércio, me lembrei que você apanhou da mãe uma vez, porque você saiu de bicicleta fugido para treinar. Você lembra?
Lembro. Era eu e você que saiu. Eu era pequena também, mas eu lembro que aquilo me marcou porque ele apanhou e a mãe não batia. Minha mãe não era de bater, ela só olhava. Não era. O olhar dela fuzilava. Nossa, lá aquela italiana olhando pra E gente ele assim. chegou, estava armando, eu me lembro assim, estava armando uma tempestade. E a mãe tinha muito trauma disso. Né? Ela morria de medo. Ela não gostava de Começou chuva. a ficar tudo preto, Mas escuro. ela mandava benzer. E ele não chegava. tem Ele tinha isso. saído de bicicleta. Aí depois de um tempo chega ele arrastando a bicicleta, porque ele tinha engatado na calça da correia da bicicleta e não conseguiu tirar a calça. Eu fui carregando a bicicleta. Carregando a Olha, bicicleta até em casa. imagina. Mas foi bom mesmo. Com a calça presa, Com né? a calça presa. Aí o Lodés foi acudir para cuidar, ela pegou a primeira coisa que ela tinha na frente e você apanhou. Como assim, cara? Você apanhou. Para não fugir Eu mais. tenho trauma até hoje. Glauco. Esses passeios de bicicleta o Levi fazia com o Dirceuzinho, que daí eles iam daí juntos os treinar. outros, fugiam, né? Nós pra íamos ir pra- E essa Eles mesma- eram muito chegados, eles dois. Eram muito, É, a gente se dava muito bem. Se davam muito bem, o Dirceuzinho, com a nossa família também, Sim. com os pais, eles eram muito chegados. Então. Desde a época, então, para o treinamento do infantil no Coxa, né? Os dois, e o pai levava, né, também, né? Porque ele começou a fugir. Ele Você, fugia. você E não aí- lembra que ele queria namorar nossa irmã, Leodércio? Você não lembra disso? O Dirceuzinho. Nós não deixamos. Quase entrou pra Nós família. não deixamos. Quase entrou. Deu briga, não Eu sinto deixamos. falar pra você que eu namorei o Dirceu, tá? Você que não ficou sabendo, tá? Na época Mas eu participei da separação. Da Participei Olimpíada. da separação. Olimpíada. Levi, pega aquela camisa ali pra nós do Botafogo. Ó. Pega lá. Levanta, só levanta. Isso. Essa camisa ela é do Dirceuzinho, ó. Ah, era do É Dirceu. do Dirceuzinho, Botafogo, legal. 1974. 74. E é uma camisa, se você ver a etiqueta dela, é do Newton Santos. Ó. O Newton Santos montou uma malharia nesse ano para atender o Botafogo. É verdade mesmo. E a única Legal. vez na história que o Botafogo usou número azul atrás ali também. Quero ver. Então essa é uma tem o camisa número raríssima. ó. Que legal. Aí esse é o Dirceuzinho de 3 Copas do Mundo. Jogava muita nossa, bola. é né? muito bom. Tinha um preparo físico, Físico né? excelente. Isso aqui é um baú que, nossa, E- não podemos... Infelizmente, morreu num acidente. É, né? acidente de Pode. carro no Rio de Janeiro. Lamentável. Mas então namorou, Leodete. Namorou escondido, ele não sabia? Não, ele não sabia. Eu- mas agora que eu tô bravo, agora que eu tô sabendo. Não, teve uma passagem nessa Olimpíada que foi na Alemanha. 1972 em isso, Berlim. A gente estava meio namorando. E quando ele foi para o Rio de Janeiro, porque eles iam embarcar, ele foi se despedir de mim no Colégio Estadual do Paraná. Você que não sabe. E naquela época era só menina. O Estadual do Paraná era, né, o turno da tarde, era À só tarde de era menina. menina. Ele foi pedir autorização para a diretora para falar comigo, porque Não se podia, né? não se podia, né? Aí foram me buscar na sala que ele foi se despedir, que ele estava indo para a Alemanha. Então eu tenho lembranças muito boas, é lógico. Não deu certo, mas é uma pessoa maravilhosa. Nossa, muito Era legal, muito Um amigo legal. mesmo. Muito legal. O Dirceu, ele tinha uma característica que poucos tiveram, né? O Dirceu conseguia correr o teste de Cooper. O teste de Cooper, você corre 12 minutos numa pista de 400 metros. Quer dizer, ele chegava 3, 4 voltas na frente dos outros. Ninguém conseguia acompanhar ele. Foi o maior teste até hoje na seleção brasileira também. Ninguém conseguia. Ele era muito acima da média. Aí ele foi servir o exército, né, Loderso? Aí tinha a famosa corrida do facho também, né? Ele chegou uns 3 quilômetros na frente dos outros. Não tinha nem saber. Ele era muito. Sabe, ele não fumava, não bebia, tá? E era ainda dedicado, assim, adorava o futebol. Então ele era um cara Ele era um atleta muito iluminado, completo, assim, né? iluminado, Adorava. completo. Inclusive, na Iluminado. noite que ele morreu, ele estava numa pelada. Ele tava jogando futebol. Adriano, eu acho que a gente pode dizer que ele foi o maior, ou é o maior ainda jogador da história do futebol paranaense. 3 Porque Copas do Mundo. ninguém três chegou Copas. perto Não, dele, não, assim, não, certo? é. Você olha bem dessa condição física, por exemplo, dele, ninguém nem se aproxima, assim, É sabe? verdade. Inclusive, Então, na Itália tem um estádio com o nome dele. Ele marcou a época fora também.
Ele jogava no legal. Napoli, quando ele saiu do Napoli para entrar o Maradona na vaga de, na vaga. de gringo, assim, né? De estrangeiro. É, uma coisa que eu acho que acontece muito é que você veja, um atleta desse porte foi uma pessoa importante para o Paraná, mas acho que foi pouco valorizado. Sabe, foi pouco... Não seria bem não isso, sei se- não é pouco valorizado, a gente realmente não valoriza como, Não, ele, como ele é, como como ele deve né? ser. O que ele colocou o futebol. Né? É, se você colocar no papel assim, ó, um jogador paranaense que conquiste o que ele conquistou. Não existe, já não tem. Já. 3 Copas do Ninguém A Copa de aparece. 78 foi o melhor brasileiro e o terceiro melhor de toda a Copa. É. Então, imagina. Nossa. Ô, Modeste, me fala um pouco, daí como é que foi acompanhar a carreira do Levir, né? Teu irmão mais novo ali, como é que você viu ele jogando? Como é que era esse? Tem umas histórias interessantes. Era sempre uma expectativa muito grande. Quando ele jogava futebol, a gente ia com o Vonino, com o pai, né, procurar assistir os jogos dele. Assistir os jogos. Então, aqui nos jogos, na época do Coxa, ele não ficou muito tempo aqui no clube. Então, a gente teve um pouco de dificuldade em acompanhá-lo aqui. Como naquela época não tinha a televisão que a gente tem hoje, então, quando ele estava no Rio, ele foi para o Botafogo, depois ele foi para Santa Cruz de Recife. Santa Cruz de Recife. Aí, cara, era bem interessante, porque às vezes eles jogavam à noite, claro, e não tinha televisão naquela época, nem transmitia os jogos. Não do transmitia. Santa Cruz. O Oliveira era o capitão do time do Santa Cruz. Aí, sabe que a gente morava ali na Rolândia, meu pai tinha O radinho do pai. o rádio, aquele rádio de pilha, né? Assim, uma caixa. São rádios grandes, né, Né? da época. Uma caixa, né? A gente ficava lá fora na sacada, Com antena, porque né? a antena puxava dando- para tentar pegar, ouvir a Rádio Clube de Pernambuco. Para ouvir Pra um ouvir- jogo em pra ouvir- Recife. A gente não E tinha, ver- senão não sabia o resultado. E a gente vi o não- resultado dos jogos. Então eu acompanhava os jogos dele sempre com o pai, né? E também na televisão. Depois quando começou a aparecer a televisão também, da mesma forma. O pai era realmente Ele era Torcedor. torcedor, fanático, ele né? Sentia. Ele gostava. Ele Ele gostava dizia que o Levi muito. tinha muita sorte. Sempre falou. que Ele ele fala tinha que ele tinha muita Mas não o burro com sorte, o burro com sorte Não, veio mais não. tarde. Mas a gente acompanhava sempre dessa forma, sabe? Né? Porque ele esteve longe e tal. Né? Na verdade, ele ficou pouco tempo É, assim em casa, É. né? Ele logo saiu. Ô, Levi, aquela camisa do Santa Cruz tá ali também, ó. Atrás da verdinha ali do Juventude, ó. Pega ela ali pra nós mostrar. Ah, de trás. Essa aí, ó. essa é do Santa Cruz. Essa que o Levi usava. É. Pois é, só uma passagem interessante, Levi, que você... Uma camisa bonita, ó, o corte dela em Nossa, Gativera. esse cabia nessa, né? Pênalti. Essa Ela deve ter pequena. encolhido, né? Eu tenho impressão Só o que ela número que está correu. errado, tá? Só o número que está Provavelmente errado. começou no banco, né? Depois assumiu a Nunca titularidade. joguei com essa 14, nunca. Tá? Era 2 ou 3. E no Santa Cruz teve momentos marcantes, né? Teve, Teve aquele nossa. jogo com o Flamengo. Não, e que eles ganharam no Maracanã, com o Isso, Zico, com o inclusive. Zico e tudo. O Santa Cruz ganhou do Flamengo no Maracanã. Quartas de final do Campeonato Brasileiro 76. Essa foi espetacular. Alto vem para o campo de ataque, sobrou para Fone e ele é perigoso, atenção, vai no mano, Tadeu correndo atrás dele, ainda ele com a bola dominada, bico na área pela direita, grande finta do zagueiro, vai sair o gol, gol do Santa! Gol da classificação tricolor! 70 tem uma passagem interessante que meu sogro, eu casei em 70 e em julho de 70 eles são lá em Salvador, eles estavam morando em Salvador, eu fui visitá-lo, eu fui assistir um jogo do Santa Cruz em que ele era o capitão do time lá em Recife. Na né? década de 70, Em 75. 70, isso, mais ou menos. E nós eu fui assistir um jogo dele lá, e ele era o capitão do time da Santa Cruz, né? Givanildo, né, jogava no time, né? Nosso meio de campo era simplesmente Givanildo, Herbe e Luciano. Um senhor.
Não, eram 3 craques, assim, no Nordeste. Tinha o Lula Santa Pereira, Cruz, Não, olha, é O Santa impressionante. Cruz era um excelente time, né? Nunes do ataque. Só com esses Nunes 3, centroavante. só com esses 3, o ataque já ia bem e a defesa também. Então, por isso que eu jogava bem lá o atrás. Nunes chegou a jogar no Flamengo depois. Sim, depois Não, foi não o foi Flamengo. Flamengo. Pela campanha que fez no Santa Cruz, depois foi o Flamengo. Jogou no Flamengo depois. E aí foi campeão mundial no Flamengo, É né, no verdade. Japão. Virou um setor. Era um time massa aqui do Santa Cruz. É E verdade. lá em Recife que o Levi acabou a faculdade, né? É isso. Essa foi Essa uma foi. grande. Olha bem o que é um pouco de sorte também, né? É, Porque quando eu passei no vestibular de educação física aqui em Curitiba. sim. Aí, mas eu fui para Recife. Aí o curso em Recife era à noite. A escola de educação física era noturna. Muita sorte. Então eu conseguia ir com tranquilidade, eu ia para a escola. O problema eram as viagens, sabe? Aham, Que a gente viajava, né? Mas eu falava com os professores, mas assim, eles passavam alguns trabalhos para mim, mas aí eu conseguia levar, cara. E me formei e fico, puta, então, quando eu falo em Recife, para mim é minha casa, assim, sabe? Eu me sinto muito bem. E com os times também, depois trabalhei no Esporte Recife também, né? Tinha um Pô, ônibus. mano, Tinha o nossa. ônibus do Santa Cruz. O ônibus do Santa Cruz, né? Tinha uma cobra coral. É. Uma Aonde cobra que encontraram o ônibus uma vez? Nossa, não foi. Não contem você, Adriano. Ontem você, tá? Não. Eu vi no seu livro, Burro com Sorte, Não, qual que é a história? Conta. que diz que acharam o ônibus na zona da cidade, né? Para um Puta, linguajar mais direto. O nosso motorista, né? Ai, gente. Ele era muito querido por todo mundo e era muito brincalhão também. E ele gostava da zona. Ah, ele gostava da divertir. zona. Do Meretrício. Aí um dia o ônibus do Santa Cruz sumiu. Aí, cara, foram descobrir, o ônibus estava numa zona, o ônibus. Ele Devia tava. estar lá dentro Não, ele dormindo. tomou todas. Tomou Ele todas. Foi pra tomou lá. todas, pegou o ônibus e foi pra zona. Com o ônibus do Santa Cruz, Eu Lourdes. acho que ele Você pensou imagina? que o ônibus era invisível. Não, o ônibus preto, vermelho e branco com o outro. Com uma cobra. Qual o distintivo de Santa Cruz não, Imagina. no ônibus? Cobra Uma cobra coral. Santa Cruz Aí tava ele vai famoso. pra zona com o ônibus. Pode te contar, cara. Virou livro aquilo ali. Aí depois o Levi veio pro Colorado. Ali vocês conseguiram acompanhar? Ah, sim, eu ia no jogo. Eu com o pai assistia os jogos É. na Vila Capanema. Aí já a família, né? O meu pai, o seu Nino, né? Seu Nino, é. Seu Nino, o Lodércio e o Lodair, torcedores do Ferroviário na Ferroviário. época. Boca. Eu lembro lembra uma vez que o Loda fez uma bandeira do Boca, tinha um boné. É, ele fazia bandeira. E aí ele colocou, era do tamanho, sabe era o Volks, o Fuca? É, o Fusca. O Fusquinha, ele pôs inteirinho na tampa do... Ele É, cobriu o andava, Fusca. ele adorava, era torcedor mesmo. O Loder era um peladeiro, assim, Era um ele peladeiro. sabe o peladeiro? Ele gostava de futebol. Na época- Ele controlava o time do bairro lá, tinha as camisas, ele que distribuía os times, sabe? Era um cara que ele gostava Ele muito gostava- também de futebol. o campeonato de pelada naquela É. época era muito famoso, inclusive. Era famoso. Muito bem, todos os bairros participavam, né, O Peladão? O Peladão. Aham. Não sei se ainda existe. Né? É, acho que- Era muito forte. Eu acho que tem ainda. Antigamente, Tem. era muito intenso. Não na mesma Sei, acho que- proporção. Na mesma proporção. Acho que hoje é mais organizado, porque as próprias Mas era- escolas organizam. Né? Pega aquela vermelhinha, Levi, Era a de, muito a de legal. trás da amarelinha. É. Vou aproveitar para mostrar as camisas do Levi, né? Olha essa camisa que curiosa. Ah, não. O símbolo do Colorado, Essa é do Colorado, é. ele tá na manga, ó. Na frente não tem nada, Tá né, aqui, Elisa? É. Aí nas duas mangas tem o símbolo. E atrás já tem um 3D ali, né? Porra. Começo dos anos 80, final dos anos 70 já tem um 3D, Ele né? É que não era um zagueiro normal, entendeu? É por isso Era aqui, né? diferenciado. Não era um zagueiro normal, era diferenciado. É bonito também, né? Suar muito com essa camisa. Agora, esses dias estava rodando um vídeo no WhatsApp, né? O Levi era o zagueiro do Colorado. Aí o atacante do Toledo vai, o Levi tenta pegar ele e não consegue, dá um peixinho assim e o cara vai embora. Mas quando o cara vai fazer o gol, entra o cunhado do Levi, Ah, o lógico. Mater, que era o preparador físico. Eu estava no jogo. E dá um chute na bola. Você Dá tava no um jogo? chute. Eu e o pai estávamos no jogo. Como é que foi isso? Essa Exatamente Lise.
isso? O cunhado. Ficou tão nervoso. Não, O se Mater. você passar o vídeo, ninguém acredita. Ninguém acredita que aquilo aconteceu. Carlos Amaral. Lançamento perfeito, atenção. Saiu o Joel, tocou, vai entrar. Embora preparador físico do Colorado, Carlos Eduardo Mater é uma figura estranha ao jogo. Ele ingressou em campo e chutou a bola, impedindo-a de entrar no gol. Segundo as regras de futebol, o árbitro, nessas circunstâncias, deve marcar bola ao chão. Segundo a regra, eu só queria explicação. Lá, seu Gilberto, eu não posso dar explicação técnica em entrevista. O que é que você marcou, senhor? Por enquanto eu não marquei nada. Finalmente, bola ao chão. Bola ao chão. Beto pela equipe do Toledo. E o goleiro Joel Mendes pelo Colorado. Árbitro Célio Silva com a bola. E o time inteiro do Colorado junto ao gol. Há uma confusão incrível. Joel Mendes e o árbitro Célio Silva. Beto é o jogador do Toledo. A bola deve tocar no chão. É bola ao chão. E aconteceu o que se esperava. Ele era o Perdeu a preparador. paciência. Preparador físico. Ele era Ele o estava Mater. sentado no banco atrás do gol, do lado, atrás do gol. O preparador físico, eu acho. O banco era atrás do gol, assim. E é. os jogadores que seriam substituídos. Já estava meio no final do jogo. Tava meio no final do jogo. Ele já estava meio de pé, em pé. É. E eu acho que um ataque do time, né? Sei lá, e a bola Surpreendeu. passou a bola pro Olívio, o Olívio não conseguiu defender. E pro atacante, o cara chutou, a bola ia entrar, e o cara tirou. Esse gol ele O não banco faz. estava indo, Você sabe- já estava quase levantando, né? Sim. E aí saiu essa jogada. Você Aí sabe- ele entrou e chutou a bola. Ele tirou o gol, né? Tirou o gol. É. E, quer dizer, o juiz, como é que vai dar o gol A se a regra bola é não clara, entrou? tiro né? livre, A bola né? não É. Aí, cara, ele foi ele correu e foi se esconder lá em casa. O Brasil inteiro procurando Todo ele mundo- para dar uma entrevista. O Brasil inteiro, nunca tinha acontecido aquilo ali. Foi um Quer dizer, que fato coisa. que marcou. Foi um negócio espetacular, Saiu assim. em sabe? todos os jornais, aparecia, porque realmente Você foi. sabe que por causa daquele lance, o banco de reserva foi mudado Vai mudar. para Exatamente. lateral de todo mundo. Jogaram os Foi dois algo que ele laterais. fez mudar o banco. Exato. A É FIFA interessante. determinou o Interessante. banco de reserva ser na. Interessante. Eu na já não lateral. sabia, tá vendo? A gente sempre aprendendo, não sabia disso. E foi mais fácil acompanhar a carreira do Levir como jogador ou como treinador? Como treinador, eu acho, sabe? Mais difícil. Mais fácil. Não, Não, mais Em difícil. relação a sentimento, né? Eu acho Sofre que mais, Não, sim, né? mais Beto? difícil. Eu acho que Quando sim, ele é. era. Assim. É isso, entendeu? E o Quando sofrimento é mais difícil como treinador, é verdade. Como jogador, a Não, gente não. torcia e Não. tal, mas quando ele se tornou técnico, A gente. a gente A sofre emoção é muita maior. pressão. É, como treinador, acho que eles ficam pensando assim, né? Você perde o jogo de 1-0, você fala, será que vai ser mandado embora depois do jogo? A gente nunca sabia. Já tem essa dúvida Ou pensa na assim, família. ele bem que ele podia ter substituído melhor, Ah, tirado esse por aquele, não sei o quê. Ele faz, Mas chegou a dar alguma cornetada dele depois do Não, jogo ou não, não? ele Não é do teu. Ah, como é que não? Brasileiro? Já viu brasileiro não Mas dar o- cornetada? O pai cornetava o pai, né? O pai falava. Mas claro. O Loda falava. O Loda imagina que sim. O pai falava. O pai falava. O pai falava. O pai Pai fazia falava. as observações As assim. opções. Já como treinador também. Ah, Eu não posso dar palpite do trabalho dele. Imagine. Ele tem doutorado em genética, sabe? Imagine. É. Aí eu fico olhando assim. Agora, falando em técnico, né? O que a gente viveu, né? Quando ele estava fora como técnico, nos times de fora, a pressão da família é sempre menor, né? A gente sofria porque via os comentários, as críticas, algumas assim bem afiadas, né? E se referindo, quando é no campo, que daí todo mundo xinga, é terrível. Mas quando ele estava aqui, é pior ainda, né? E aqui em Curitiba, Ah, sim, os clubes porque daqui, como né? a gente é daqui,
aquilo doía mais, os comentários, né? Então, ou então eles mandam um recado, né? Ó, dica pro seu irmão. Lá no restaurante. No restaurante. Você imagina o restaurante? A gente tem Não, ali o restaurante, então. Devia trabalhar nos 3 como treinador. Né? Primeiro no exatamente. Curitiba, Série B de 91, fez uma boa campanha e aí foi desclassificado nos pênaltis pro Isso, Guarani. nossa, nem me fala. Num jogo Nem em que fale. Curitiba foi roubado lá. Ah, você lembra disso? Eu tava lá com 15 coisa, anos de né? idade, fui de ônibus com a Mas torcida. foi realmente uma dor, assim, né? Dia Porque triste. a gente não merecia aquilo, né? O time- Depois o Levi é campeão do Paraná Clube em 93, é o primeiro título da série do Penta, né? Penta do Paraná. Paraná. Foi bem legal. E em 2004, vice-campeão brasileiro com o Atlético Paranaense. Atlético Mas Baita a uma gente campanha, sofreu. um jogo bonito. A Imagina. gente sofreu, a família sofreu, vamos falar sério. A família torcendo contra Não, porque é duro, né? A história do vice é óbvio que fez tudo que podia ser feito. Mas pro torcedor, isso não fez. Não basta ser o segundo Não fez, melhor. Então a gente sofreu bastante, os comentários são... E quais foram os momentos mais felizes de ver o Levi atuar? Olha, eu posso dizer isso. O momento mais feliz da família foi quando o Levi foi pro Japão. 24 horas de voo, ninguém sabia nada, ninguém vivia, ninguém falava, ninguém xingava. Os japoneses não chamam, não sabem o que é burro. Burro. Os japoneses batem palma. Você erra um pênalti, eles batem palma, porque eles pensam que você gostaria de ter acertado. Na pior das A pior hipóteses. das E hipóteses. infelizmente você errou, então eles batem palma. Na pior das hipóteses eles falam mau jogador. Mau jogador, Isso é ofensivo demais lá. É o mais ofensivo que Eu se tenho você... Mas uma coisa você tem uma interessante, lembrança? né, de como treinador e tal, que eu vi de perto, foi o título que ele teve no Atlético Mineiro. Atlético, ia que comentar nós fomos isso. com a família toda lá, sabe? Foi foi minha bacana esposa, demais. Qual foi esse? E acho que foi Era- na segunda foi- Série B, entrou para a Série A, eu acho. 2006. 2006. Quando A gente nós foi toda a voltamos. família, foi no Mineirão, né? Nós fomos assistir os jogos. Foi bacana demais. Foi legal, foi foi bastante, os sobrinhos também foram, meus filhos também foram, né? E foi uma Foi reunião muito emocionante. legal. Nós fomos assistir o jogo no Mineirão. O Levi, o Atlético foi campeão da Série B e subiu para a Série A naquele ano. 2006. Qual foi o do Atlético Mineiro que jogou e que era quase impossível ganhar? Foi a Copa do Brasil de 2013. Essa pra mim marcou. Precisava duas viradas Isso. seguidas, contra o Flamengo e, E contra o houve. Corinthians. Exatamente. As viradas, essa foi assim, eu achei Foi emocionante, foi né? emocionante, foi Sem emocionante. Porque o grau de Essa dificuldade era muito alto, era- assim. Era Aí difícil. começou aquela Saiu história, perdendo. eu acredito. Isso, porque- Lembra? Porque perdeu o primeiro jogo fora e saiu perdendo o segundo jogo em casa Sim, de 1-0. Daí sim. tinha que fazer 4. Exato. E aí tem até o Eu narrador do Flamengo eu que fala, lembro. do narrador carioca que fala assim, né? A torcida grita, eu acredito, Eu mas eu acredito. digo, eu duvido. Ele deu azar Eu demais. lembro porque quando ganhou, a gente fez uma faixa para colocar no restaurante, com a foto dele com a taça e tal, não sei o quê. E aí embaixo a gente falou, eu acredito. Nós mandamos Foi gravar. legal. O Fagner jogou pra fora, o escanteio marcado. Zé viu o toque de cabeça pro gol! E a final ainda Foi contra o muito- Cruzeiro depois. Foi muito legal. Nossa. E diga-se de Foi legal. passagem, vamos fazer o merchan, né? É um restaurante, tempero de lógico. Minas. Nós temos o tempero de Minas, a maioria sabe, mas para quem não sabe, né, ele surgiu na época que o Levi estava como técnico lá em BH, trabalhando com o Atlético, trabalhando com o Cruzeiro, né? E primeiro foi quando ele estava no Atlético Mineiro. E a gente conheceu esse tipo de restaurante. E aí que veio a ideia da Marília, que é a mulher do Levi, nós somos muito juntas, nós temos, nos conhecemos desde a infância, né? E eu não tenho irmã e ela também não, então, de certa forma, se tornamos irmãs, né? E veio a ideia, e aí que nós criamos o Tempero de Minas, que esse ano
completa 28 anos. Nossa, passa muito rápido, gente. Então, 28 anos que ele estava no Atlético Mineiro, lá e que veio a ideia. Certo? E vem muito mineiro ali para conhecer, Vem. eu quero conhecer o É restaurante do Levi. incrível. Porque eu digo, mas vocês saem de BH para vir aqui comer comida mineira. É, ele diz, claro, a gente gosta muito da nossa comida. E eles vêm, gostam de saber, lá a gente tem uma sala com as camisas, com os troféus do Levi, né? Então tá lá, Atlético, Cruzeiro, aí tem gente, eu vou sentar embaixo dessa camisa. Tem do Curitiba, tem do Atlético. Toda a carreira, tem né? toda a carreira do Levi, tem uma sala especial. E é muito engraçado, que o pessoal diz, não vou sentar embaixo dessa camisa. Né? Tiram fotos, né? E quando o Levi tá lá, ele fica lá também de garoto propaganda do restaurante. Relações públicas. Relações públicas. É Então, isso quem aí. quiser ir até o Tempero Até de o Minas, na Tempero. Marechal Deodoro, vai encontrar o Levi lá na hora do almoço. Marechal Deodoro, estamos ali, 28, esperando você. Sem falar que agora nós temos uma franquia do Tempero de Minas. Também tem. Tem uma franquia, já está Anitta com 2 Garibaldi. anos, da Anitta Garibaldi. Pertinho ali da Do Azuki. Polícia Federal e pertinho Do outro restaurante. do outro restaurante, Foi que é outro, o Azuki. quer dizer, o japonês. Azuki é origem Japonesa. japonesa, de onde ele A gente estava esperando ele ir trabalhou. para um time Nossa, da mas- Europa, Na Europa para a foi. gente daí abrir um restaurante só de massa, sabe? Agora, o Azuki, eu levei uma vez, deu uma dorzinha de cabeça pra Marília, né? Que teve um jogo lá Teve. em Belo Horizonte. Não, o Galo ia jogar foi no aqui, né? Tempero de Minas, O não Galo ia foi no jogar aqui. Azuki. Não, que ele falou, quem for com a camisa, Ah, não... do do Tempero. Como é que foi? Foi dificílimo, porque caiu, o jogo era no sábado, se eu não me engano, e ele deu uma entrevista dizendo que quem fosse com a camisa, né, que almoço de graça. Você não tem noção que a gente passou naquele restaurante. E o Cheio de- pessoal foi com a camisa e queria comer todos de graça. Eu falei, queria matar o Levi. Eu digo, não é possível. Olha o que ele apronta. Olha o que ele apronta. É, seu Levi. Eu pagava. É. Porque valia a pena, Vale a porque... pena. Só o merchandising, né? Não, porque os tempos bons que eu passei lá em Minas, né, sabe, não tem preço. Não tem preço, Era foi bom, muito bacana. foi uma época bem É, boa, foi uma né? época muito bacana. Você estava feliz lá, né? Tava muito bem. Foi bem mesmo, é verdade. É. Mas que legal, gente. Você veja como o papo é bom, passa rápido, rapidinho. É. Já estamos ali com 40 Já minutos do quase. nosso podcast. Olha bem. Doutor Odércio, Tem por que- favor, suas considerações finais. Bom, como eu te falei no início, eu estou muito feliz e que eu acho que vai ser. Quero parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. Acho que o trabalho com o Levi, né? E relembrando essas coisas todas. Eu acho que é importante que isso fique para a história. Você vai fazer um estudo, um levantamento, um trabalho, né, didático e até, né, e publicar alguma coisa. Então, eu realmente só tenho que agradecer. E estou muito feliz de estar aqui. Acho que vai ser uma coisa muito interessante, muito boa, e parabenizo você. Muito obrigado por ter me convidado. Né? Deodete. Pois é, Adriano, eu nem esperava estar aqui também, eu agradeço o convite, né? E eu falei, será que a gente vai fazer lá, né? A gente não sabia. A gente não sabia, mas a gente realmente faz parte de toda essa história do Levi, né? Assim como você viu, a gente sempre tem uma coisinha que a gente lembra, né, de passagem, e pode reparar que a maioria são felizes, né, são passagens muito boas para a gente relembrar. E também é ótimo falar sobre, ter algum documentário, alguma coisa sobre como ele Deixar começou, registrado, né? deixar registrado. Hoje é importante deixar. Então, eu realmente agradeço por estar aqui. O outro lado da bola é uma sugestão do próprio Levi, né? Que é justamente isso, contar o que o pessoal não sabe, que nunca viu numa coletiva de imprensa, que nunca viu num jogo. Então, vocês trouxeram hoje muito conteúdo interessante, muito conteúdo bacana. Tá aí, Levi. Recebeu a família. Pois é, né, Adriano? As pessoas olham pro técnico assim, né? Mas eles não imaginam que a gente pode ter 2 irmãos dessa qualidade. Né? Olha bem. Obrigada. Né? Nossa, é um prazer sempre estar com eles. A nossa família foi uma família sempre legal, né, Sempre cara? Muito legal. bacana.
É verdade. seu Nino, Dona Seu Nino, Virgínia, a o Tini. Loda, nosso irmão que não está mais aqui, né? Você Mas teve assim, uma boa formação, né, de eu- família, né? O que é Eu só tenho a agradecer, né? Porque na época que eu comecei a jogar, quer dizer, pouca gente ia jogar futebol, era coisa de vagabundo, sabe? Assim, de cara preguiçoso, que não quer estudar, que não quer não sei o quê. Mas eu consegui levar tudo isso graças assim, a meu pai e minha mãe que... E tiveram né? discernimento de esse perceber Jaguara, que era o que ele queria, né? Que ele tinha um dom. Tá, né? e esse Jaguara já indo para o doutorado em genética, só isso. Não naquela Ele- época, né, Ele cara? puxou a fila, cara, quer dizer, ninguém todo mundo com vergonha, né? Tinha que estudar, Tinha né? que estudar, pois é. Aí, pelo menos todo mundo se formou, né? Graças Coisa a bacana. Deus, melhor. Que assim. legal. E que bom estar na presença de vocês, representantes aqui da família Gurin Cup. Agradecer aqui mais uma vez ao Bem Paraná pela parceria. O outro lado da bola continua nessa segunda temporada. E agradeço a todos aí pela audiência. Até a próxima.